boa tarde a todos. Que Jesus nos fortaleça, nos dê a coragem para lutar contra as nossas próprias imperfeições. Vamos aproveitar a oportunidade, uma tarde como esta, de segunda-feira, para estudar um pouco a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Um trabalho feito por Kardec, muito bom, pura ciência. Nós estamos aqui no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Estamos aqui no item número 8 do capítulo 7, onde fala de restos vegetais e de animais e tudo mais, né? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho, vamos conhecer esse trabalho de Kardec, esse trabalho da ciência. Entre esses restos de vegetais e de animais, há os que foram penetrados em todas as partes de sua substância, sem que a sua forma tenha sido alterada por matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, das quais algumas têm a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram simplesmente envolvidos pela matéria em estado de moleza. São encontrados intactos e alguns, em sua inteireza, nas pedras mais duras. Outros, enfim, não deixaram senão marcas, mas de uma clareza e de uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras tem-se encontrado até a marca de passos, e pela forma do pé, dos dedos e das unhas reconheceu-se de qual espécie animal provinham. Os fósseis animais não compreendem somente, concebe-se as partes sólidas e resistentes, quer dizer, a ossatura, escamas e chifres. Algumas vezes são esqueletos completos, o mais frequentemente não são senão partes destacadas, mas das quais é fácil reconhecer a procedência. Pela inspeção de uma mandíbula, de um dente, vê-se em seguida se pertence a um animal herbívoro. Como todas as partes do animal têm uma correlação necessária, a forma da cabeça de um omoplata, de um osso de perna, de um pé, basta para determinar a estatura, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-los com os animais aquáticos. Os peixes e os mariscos fósseis são excessivamente numerosos. Só os mariscos formam algumas vezes bancos inteiros de uma grande espessura. Pela sua natureza, se reconhece sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. Temos aqui uma nota: a palavra petrificação não se diz senão dos corpos transformados em pedras pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas todos os fósseis não são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando são mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do riacho de Saint-Élire, perto de Clermont, em Auvergne, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Os monumentos, inscrições e objetos provenientes da fabricação humana pertencem à arqueologia.
no ponto que Georges Cuvier levou a ciência paleontológica, um único osso basta frequentemente para determinar o gênero e espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstruir todo inteiro. Veja que maravilha a ciência nos trouxe, não é? Só temos que agradecer, né? Essa descoberta fabulosa da ciência. Imaginemos os dias de hoje sem a ciência. Seria difícil a gente sobreviver. Com toda certeza, a espécie humana não sobreviveria sem a ciência. Eu tenho certeza absoluta disso. As pedras roladas, que em certos lugares constituem rochas poderosas, são um índice inequívoco de sua origem. São arredondadas como os seixos das praias, sinal certo do atrito que sofreram pelo efeito das águas. As regiões onde se encontram enterradas em massas consideráveis, incontestavelmente, foram ocupadas pelo oceano ou por águas por longo tempo ou violentamente agitadas. Os terrenos de diversas formações são, por outro lado, caracterizados pela própria natureza dos fósseis que contêm os mais antigos, encerram espécies animais ou vegetais que desaparecerão inteiramente da superfície do globo. Certas espécies mais recentes desapareceram igualmente, porém conservaram suas análogas que não diferem de sua linhagem, senão pelo tamanho e algumas nuances de forma. Outras, enfim, das quais vemos os últimos representantes, evidentemente, tendem a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos e etc. Assim medida que as camadas terrestres se aproximam de nossa época, as espécies animais e vegetais se aproximam também das que existem hoje. As perturbações, os cataclismas que ocorreram sobre a Terra desde a sua origem mudaram-lhe as condições de aptidão para a manutenção da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, sabe-se da maneira mais positiva se na época da sua formação a região que as contém estava ocupada pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies povoadas por animais terrestres. Se, pois, em uma mesma região encontra-se uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, é uma prova irrecusável de que essa mesma região foi várias vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente milhares de séculos, talvez foram necessários a cada período para se cumprirem. Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, elevar as montanhas, por quantas revoluções físicas, comoções violentas a Terra não deveu passar antes de ser como a vemos, desde os tempos históricos, e querer-se que isso fosse a obra de tempo menor do que é preciso para fazer crescer uma planta. O estudo das camadas geológicas atesta assim o que foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo
e dividiram a sua história em várias épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, que se designam sob os nomes de período primário, de transição secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante o tempo de cada período se chamam também terrenos primitivos de transição, secundários e etc. Disse que tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil, se encontram em terrenos de tal ou tal período. É essencial notar-se que o número desses períodos não é absoluto e que depende dos sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 acima designados, senão aqueles que foram marcados por uma mudança notável e geral no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas se operaram durante a duração de cada um. Por isso, são divididos em subperíodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, e que elevam a 26 o número de formações gerais, bem caracterizadas, sem contar as que provêm de modificações devidas a causas puramente locais. Nós vamos parar por aqui para depois dar continuidade, senão fica muito longo e a gente acaba perdendo até o fio da meada, não é? Esses períodos de 6 dias é o que a Gênese mosaica, não sei, afirma que Deus criou o mundo em 6 dias. Não são 6 dias, está aí explicado, e no 7º descansou. Não é isso, né? Isso foi invenção do homem, né? Mas está aí a ciência mostrando que não é dessa maneira. São períodos geológicos, períodos que seria impossível. Imaginemos Deus com todo o seu poder precisar trabalhar 6 dias para criar tudo isso e depois descansar. Até hoje, Deus trabalha. A formação da terra continua trabalhando, Deus continua trabalhando. As placas tectônicas, quando elas se deslocam, que formam aquelas tsunamis, ou qualquer um outro cataclisma, estão elas se acertando. É sinal que não estão totalmente prontinhas, elas estão de uma maneira que quando elas se deslocam, elas se encaixam. Aí é o momento em que acontecem tsunamis, cataclismas, de diversas espécies, né? Várias espécies. Então, é isso, meus irmãos. O importante é a gente estudar para não ser enganado, não é? Vamos estudar, vamos aprender um pouquinho esses períodos geológicos, como tudo se formou, como tudo começa, não é? Tudo tem começo, meio e fim, não é? Devemos agradecer a Deus por nos trazer essa coisa abençoada, chamada de ciência. Deus deu ao homem a inteligência, deu livre-arbítrio para que o homem seguisse o seu caminho. E esse é um caminho maravilhoso, o caminho científico. Uma boa tarde a todos, que Jesus abençoe a todos, que tenhamos todos nós uma ótima semana, está começando hoje, que seja uma semana abençoada e vitoriosa para todos nós.